Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Evolução Existencial. Hoje o nosso tema é sobre autoestima. Iremos falar dentro de um contexto analítico, psicanalítico e até comportamental. Eu sou Kelly Villanova, psicóloga clínica, psicanalista, professora no curso de psicanálise na SBPE, sou gerente do Cicobi Cred 7, sou especialista em psicologia médica. É com muita satisfação e alegria que estou aqui na presença de duas grandes mulheres experientes para dialogar, discutir sobre a autoestima, um tema tão complexo dentro da psicanálise. Prazer, a princípio, inicialmente, agradeço vocês terem aceitado o nosso convite, o meu convite e o convite da SBPE. É um prazer. É um prazer. Fabiola Quirino, formada em Estética e Imagem Pessoal, pós-graduada em Injetáveis, Metabologia, Nutrição Estética e Emagrecimento e Desenvolvimento Pessoal, fundadora da Clínica de Emagrecimento Integrativo. Fabiola Quirino é criadora do método de emagrecimento metabólico. Prazer, Fabiola. Prazer, é um prazer estar aqui. Soraya Antero, psicanalista, formada pela SBPE, graduada em Estética e Imagem Pessoal, pós-graduada em Estética Facial e Corporal, professora no curso de Estética e Cosmética na FAC7, fundadora do Instituto Soraya Antero há 30 anos. Muito prazer e obrigada. O prazer é meu, Kelly, é muito bom estar aqui hoje, podendo falar com vocês sobre um assunto tão contemporâneo. Exatamente, autoestima. Autoestima para a psicanálise, a autoestima é muito mais do que uma simples avaliação que a gente faz sobre a gente mesma. E é interessante porque a autoestima, hoje, ela está mais do que em alta. Nós vamos falar de autoestima, vamos falar de autoimagem. E eu queria começar perguntando para vocês duas, A psicanálise, a estética, a autoestima, como que vocês fazem essa conexão? Dentro do contexto da estética. Exatamente. No dia a dia eu recebo vários pacientes, Então, no desenvolver da estética, porque atendendo só estética, eu vi a necessidade de trabalhar a parte mental desse paciente. Às vezes eu conseguia vários resultados estéticos, mas a mudança verdadeira, eu percebia que ela não vinha somente com a estética, E foi assim que eu desenvolvi o programa metabólico, pensando justamente em envolver a parte mental do paciente, o dia a dia, essa mudança interna, para que ele não só conseguisse mesmo o objetivo de emagrecer, de elevar a autoestima, de mudança de autoimagem, mas que ele também conseguisse se enxergar diferente como pessoa, como uma pessoa melhor. Quando ele se vê no espelho, ele realmente vê aquilo que ele deseja. Então, foi todo um processo que, ao longo de muitos e muitos anos, eu vi que só a estética sozinha, ela não ia caminhar. Que aí eu fiz a união da estética ao desenvolvimento mental e a essa mudança de autoimagem interna para entregar o melhor para o paciente. Porque muitos oscilam, Vivem no efeito sanfona. E eu descobri que o efeito sanfona, ele é mental. Ele não é nem o esforço que a pessoa faz naquele período de tempo que ela está ali tentando emagrecer, tentando mudar a sua performance. É muito mais sobre o interno, sobre a mente da pessoa, do que sobre até o externo. Então, foi assim que eu descobri que não adiantaria eu trabalhar somente o corpo externo, que eu teria também que trabalhar a parte interna do paciente para que ele conseguisse ficar, de fato, satisfeito. Seria um trabalho mente e corpo, Soraya? Completude, Fabiola falou muito bem, representando todo esse tratamento, e a nossa preocupação hoje, não só estética, mas na área mesmo do tratamento, é abordar esses transtornos, Sim. Que acabam a gente até mesmo por uma colocação social, do perfeito, do corpo que busca, como diz, uma sociedade narcisista que cultua essa beleza, e as pessoas têm autoestima como se fosse um reconhecimento do outro. Correto. E, na verdade, o que a gente vê é que ele precisa realmente se conhecer para que a autoestima seja um processo natural,
um processo de dentro para fora, para que ele consiga fazer as transformações. Porque quando a gente busca o espelho somente para apontar, para a gente poder buscar a necessidade de preencher o olhar daquele que nos olha, e não pelo motivo pessoal, pelo motivo de estar bem consigo, do que aquilo significa, buscar em que ponto está relacionada a alguma dor, a algum ponto que está ali dentro do seu processo de vida, ele não consegue transformar. Eu vejo hoje como uma necessidade de um outro olhar, um pouco mais realmente reprogramado em cima de autoestima, baseado sempre no outro. Então, a gente trabalha hoje na estética, eu sou parceira da Fabiola, a gente tem uma área aí extensa de profissionais que trabalham visando o quê? Estão vendo a necessidade de uma transformação que vai além do corpo. A gente precisa acolher a dor desse paciente, entender o porquê desse processo repetitivo. Exatamente. Né? Quando você fala desse modelo de comparação, dentro da psicanálise, né, a autoestima ela inicia-se no processo da infância, correto? O espelhamento, Lacan fala isso claramente, né? A partir de 0 até 8 meses, a criança ela se identifica. Naquele momento, ela consegue, na verdade, iniciar o processo da sua identidade. E isso gera também, a gente recebe pacientes com essa autoestima, muitas vezes, baixa. O que vocês poderiam dizer que a psicanálise ajuda nesse processo? É muito interessante, Kelly, quando a gente vê a psicanálise em si, nesse ouvir, né? Sim. Esse processo da escuta. Porque, às vezes, tratar o sintoma, como muitas pessoas pensam que é o caminho, Sim. e até realmente alguns conseguem se tratar pelo modo comportamental, né? A psicanálise, ela visa muito essa escuta, trabalhar o sujeito enquanto o porquê daquele processo, onde que ele está tendo esta falta, ou essa rigidez, essa rigidez, rigidez, né, dessa avaliação, do super-eu, né? né? Super-eu, rígido. Como diz, fica ali sufocando, porque eu tenho que ser, né? Eu tenho que estar atingindo a necessidade de estar ali alcançando o objetivo do outro, e passar para o autoconhecimento, onde ele vai, na psicanálise, entender o que faz ele sentir esse processo. Então, o que eu falo é que nós somos o que nós sentimos e não o que falamos. É muita dor, então, né? A psicanálise, ela traz essa abordagem, onde você vai buscar ali dentro, internamente. Uma autocura, né? Uma Soraya e autocura. Fabiola, seria uma autocura. Sim. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo e assistindo, porque a psicanálise, ela contribui muito nesse processo. Muitas vezes nós sofremos por essa cobrança, essa avaliação da autoestima, que vem com parâmetros, indicadores, pelos quais às vezes são muito rígidos, né? E por que essa rigidez? Ou, na verdade, para quê? A gente precisa ter uma visão mercadológica. Sim, claro. Né? Consensual. Hoje, a gente precisa até mesmo, como psicanalista, que é a minha preocupação, até mesmo a que ponto a gente pode validar como um transtorno alimentar, como as pessoas que, tanto para a parte de ganho de peso, como diminuição de peso, essa ideia mercadológica do corpo, essa invólucro perfeito, como que a gente vai validar? Se a gente não entender essa dor, não é que a gente invalide, que a gente fale, isso não funciona dessa forma, mas você precisa entender o porquê que ele está indo por aquele caminho. Onde que está manifestando essa rigidez justamente, e essa culpa, porque é uma culpa o tempo inteiro, né? E se ele está muito bem, ele sabe, se cobra, ele né, não Fá? consegue, né? Ele não sabe onde estão limite, esses pontos, né? O limite ele também. chega com muita dor. E aí ele acha que é o corpo. Sim. Ele chega falando do corpo, mas muitas vezes eu percebo nas avaliações, eu até encaminho muitos pacientes, né? Porque não é a minha formação primária, né? Eu fiz
para poder ajudar mesmo. Então, eu tenho uma escutativa e eu encaminho o paciente para que ele possa tratar os dois juntos, porque ele chega com tanta dor que ele fala assim, eu tô com essa gordura localizada, meu corpo não me satisfaz, eu olho no espelho, eu não me sinto bem. Mas no decorrer da conversa, ali, ele não tá querendo isso, ele não tá buscando de fato somente mudar isso. Existem vários processos internos nele envolvidos que precisam ser mudados junto do tratamento de mudança de autoimagem, Sim. de autoestima. E eu vejo também, existe uma procura do imediatismo, né? Sim. Eu quero uma solução rápida. E essa solução rápida muitas vezes compromete a saúde. Muitas, sempre. Com certeza. E eles buscam isso, eu recebo isso todos os dias. Mas por quê? Eu vi que existe um porquê. Muitas vezes, por causa dessas dores internas, muitas mulheres, principalmente, para agradar o outro, Sim. o parceiro, ou até mesmo a turma, para ela se sentir pertencente ali a um certo grupo, ela quer uma rapidez para Correto. uma viagem, para um casamento, para algo, independente se isso vai influenciar a saúde dela. Ela não quer esse detalhe, ela não quer saber o que você vai fazer, ela quer saber do resultado final. Mas é a dor, e eu não trabalho com isso. Então, quando eu recebo, que eu vou falar para o paciente, olha, infelizmente, esse resultado eu não consigo te dar, porque eu preciso de tempo, eu faço estética integrativa, isso exige um tempo, você vai mudar, tem início, meio e fim. Não existe isso que você deseja, isso é um efeito sanfona, vai voltar. Muitas vezes a pessoa sai de lá brigando comigo. Com e raiva. achando muito ruim. Tem paciente que sai chorando com raiva. E eu entrego, né, eu tenho o cartão de vocês, eu entrego para tratamento porque eu entendi que não adianta eu tratar aquele paciente somente na estética. E hoje em dia o imediatismo tomou conta do mercado, principalmente o mercado de estética. E cabe muito a gente, né, Fá? Enquanto profissional. Os profissionais a gente precisa acolher, mas também educar. É o educar. Eu falo que quando eu vou fazer uma anamnese, que eu sento com o meu paciente, eu vou mostrando para ele a necessidade de relacionar essa beleza com a saúde, com o equilíbrio, que a gente precisa tratar o todo, ter junto com a gente profissionais, uma equipe multidisciplinar eficiente, porque você não consegue abranger todas as áreas, porque por mais que eu seja psicanalista, eu não atendo ele nas duas proporções, eu vou indicar um outro colega, um parceiro, vou indicar nutricionista, um nutrólogo. Por quê? Porque ele precisa nessa hora de todo um respaldo para que ele consiga atingir um objetivo sem riscos à saúde. Porque, na verdade, quando você me fala do imediatismo, que ela relatou muito bem, ele já eu falo que assim, as clínicas têm o perfil daquela clínica, que é só aquela clínica de temporão, carnaval, enche. Agora, tá havendo uma mudança. O profissional está entendendo também que ele precisa trazer esse conhecimento claro como ela faz com toda essa informação, e a gente faz, e a gente tem educado os profissionais para conscientizar que nós tratamos a saúde do indivíduo. Ele tem que ser olhado em todas as suas instâncias e todos os seus processos, né? Correto. Físicos, psíquicos, mentais, porque isso é saúde. Sim. Né? O social, ele ter ali aquele momento de conversar com você, de contar se ele está tendo uma vida social, para que você possa também estar encaminhando ele, dando sugestões. Então, é um tratamento hoje, Kelly, que eu falo, que o profissional ele precisa de um olhar muito carinhoso, muito humano, né? Humanizado e acolhedor. Você falou a palavra certa. Acolhedor. Porque aí a gente realmente consegue uma transformação. Porque imediatismo, principalmente as mulheres, isso é um perfil que realmente nós mulheres temos, né? Sim. Já vem aí, é estrutural. Mas chega, né? Chega uma hora que a gente, como profissional, nós temos que nos unir e realmente tentar uma mudança, mesmo que seja ali, né, no cliente a cliente, e isso vai se transformando, para a gente também mudar essa visão, né, tão escravista,
tão subjetiva, porque a beleza está em cada um tem a sua beleza, tem que respeitar o seu biotipo, tem que a sua história. Sim. Então, é nisso que eu acho que a gente precisa realmente, assim, né, sempre estarmos Sim. unidas para a gente poder provocar essa reação aí no outro, né? No nosso Correto. paciente. Isso é muito importante, né? Quando você fala do papel da mulher, a mulher, ela cobra muito, né, da outra mulher. E isso traz consequências sérias para a saúde mental. Nós recebemos sempre casos, né, clinicamente falando, mulheres que muitas vezes sofrem por essa comparação. E você falou algo muito interessante. Existe uma história, existe um biotipo, existe padrões diferentes e que essa cobrança ela se torna cada vez mais cruel. Sim. Não é isso? Verdade. Eu faço com que o paciente entenda isso, né? Primeiro, porque ele chega sempre com uma referência. Correto. Né? A maioria dos pacientes chegam com uma referência de beleza, de foto ou de algo que ele quer se transformar naquilo. Se falar para mim, depois de vários estudos, que não tem como, eu vou falar que é mentira, porque tem como a gente se transformar no que a gente de fato deseja. Só que existe o processo correto para isso, sem agredir a sua saúde mental, né, física, e existe tempo. Tem tempos de 2 anos, 3 anos, dependendo do que o paciente deseja. E aí você tem que fazer com que ele entenda que aquilo ali não é ele. Né? Ele acha que ele vai se transformar de fato naquilo. E quando ele se pega de frente para o espelho, ele com o espelho, ele não vai ver aquela foto que ele levou para você. Então, o primeiro passo é ele entender isso. Porque por mais que ele até consiga um corpo ou algo diferente ou melhor do que aquilo que ele levou, ele quer ver aquilo. O problema está na ficção do que a mídia vende, do que a internet vende, e eles se prendem a isso. E aí, na hora que ele vê que ele não está vendo aquela imagem desejada, que é a autoimagem, aí ele continua frustrado, mesmo tendo resultado. Então, é o que eu tenho visto, e aí eu tenho tentado trabalhar muito na cabeça dos meus pacientes, das pessoas, até mesmo na minha mídia social, falando da questão da mudança da autoimagem, do meu processo de longos anos. Então, quando hoje eu posto um antes e um depois, as pessoas ficam assim, nossa, mas como que você conseguiu isso? Foram anos, foram um processo, exigiu muita mudança interna, externa, para que eu chegasse no objetivo atual. Então, hoje, eu vendo isso, eu não vendo imediatismo, eu não vendo que ele vai conseguir isso de uma hora para outra. Então, eu falo muito da importância, né, da psicanálise, da terapia, do comportamento dele todos os dias. Então, o que vai levar à mudança do comportamento, do hábito? É o processo terapêutico. Se o paciente não se dedicar ao processo terapêutico, ele não vai conseguir essa transformação. Então, eu falo com propriedade, porque Exatamente. Eu falo por mim mesma. É a pergunta que eu ia fazer. Fabíola Quirino, como que a análise da terapia contribuiu e contribui nesse processo que você deixou bem claro aí, que você está no processo, né? Sim. Como que a terapia, a análise contribuiu para esse processo? Eu diria que existiu 2 fases da minha mudança de autoestima, de autoimagem, né? Eu tive doenças mesmo, metabólicas, eu tive doenças relacionadas à alimentação. Então, não estou falando somente de um corpo. Então, eu tive que tratar. Então, eu tive a adolescência, né, numa fase de 15 a 20 anos, onde eu sofri bulimia, passei por vários traumas. Então, aquilo me marcou muito. E aí eu desenvolvi a obesidade na fase da adolescência e lutei a vida inteira contra isso. Chegou num determinado ponto que, lógico, a gente cresce, a gente amadurece, a gente quer um corpo melhor, a gente quer se ver melhor. Né? Até para se tornar pertencente, que foi o que eu disse. E aí eu emagreci, eu consegui, mas foi com muita luta, com muito esforço, com muita dificuldade, com muita dor e sofrimento, que só a gente que passa sabe. E o manter era muito difícil. E eu vivia oscilando, mas eu nunca tinha voltado para a obesidade, mas eu sempre vivia 10 quilos a mais, 10 quilos a menos, e isso me fazia viver para aquilo. A minha vida sanfona. E a minha vida era aquilo, né? 10 quilos a menos, 10 quilos a mais, nunca mais eu fui obesa, mas esses 10 a mais, 10 a menos me deixava prisioneira. E eu não conseguia fazer, digamos assim, viver
relaxada, tranquila, e me senti bem no espelho. Eu já não era mais obesa, mas eu não me sentia bonita, eu não me sentia bem, eu não me sentia bela, eu não me sentia pertencente. Então, eu não via a imagem que todo mundo via. Isso Então, é muito interessante para nós que somos psicanalistas, né? É muito interessante ouvir esse depoimento, como que isso é real, né? Ele é real. É real e o desejo, o né? desejo, eu não via. E todo O mundo real falava, e o você, ideal. você está Esse eu magra. idealizado, né? Que é realmente um sofrimento, né? Muito. E eu me via assim, acima do peso. Quando eu olhava no espelho, eu já não estava mais. E por isso, tinha tempos que eu descontava na comida novamente, depois eu voltava. E aí, num determinado momento da vida, eu entendi. Eu fui entrando numa fase adulta e eu entendi que eu precisava, além do tratamento que eu já havia feito médico, já havia me curado do problema de saúde mesmo, né, relacional com a comida, eu vi que existia algo psicológico, que se eu não tratasse, que eu iria viver o resto da minha vida daquela maneira. E aí eu já não queria mais sentir aquela dor. Eu já não queria mais viver escrava, porque você vive escrava. Se você não vai à academia, você se culpa. É um dia que você não vai, parece que você fez algo errado. E a dor é muito grande, você não consegue nem dormir. Você só pensa que você não cumpriu um objetivo que vai te deixar melhor. Então, você se sente muito frustrada. E aí, eu resolvi começar o processo terapêutico. Então, existem dois processos, né? O início, onde eu fui sozinha na dor, e o segundo caminho, que foi com o processo terapêutico junto. O caminho, ele é doloroso, porque quando você descobre todas as dores internas que faz com que você se olhe no espelho e se vê daquela determinada maneira, aí não é nada mais sobre corpo. Já é sobre você, sobre as dores da alma, sobre as coisas. Então, você tem que ressignificar isso tudo. Então, existe o processo. Aí, hoje, eu consegui fazer esse caminho, né? Que é a segunda etapa da minha mudança de autoimagem. E aí, hoje, quando eu olho no espelho, eu não consigo mais me ver como eu era antes. Eu já falo, meu Deus, como que eu era assim? Bacana, né, Soraya? E é ouvir importante esse depoimento seu, me chama a atenção para 2 pontos, né? Que é muito bom a gente salientar. A obesidade, eu falo porque eu também luto com peso, né? Eu já fiz cirurgia e nunca tive biotipo de muito magra, sempre na reeducação alimentar, mas nunca foi aquele sofrimento exagerado. sim. Por quê? O que acontece que a gente tem que entender muito, e a classe médica hoje, né? A gente sabe aí no DSM-5 a respeito da saúde, que não é a ausência da doença, Sim. mas sim a gente estar bem no todo, corpo, mente, né? Saúde mental, social. Corpo, mente, espírito e alma, né? E tudo. E aí, o que ela me chamou a atenção nesse depoimento, que foi num ponto muito importante. A gente tem que, como psicanalista, ter um cuidado que a obesidade, existe a obesidade, que ela é uma parte metabólica que precisa ser olhada com esse olhar médico mesmo. Claro. Né? Sim. E quando ela fala disso tudo, aí a gente já localiza que é o transtorno. Né? Porque a gente tem que ter muito cuidado também, que não é todo paciente obeso que tem transtorno com a parte alimentar. Existe a obesidade metabólica, que precisa de um olhar mais cauteloso, que aquele paciente consegue mudar seus hábitos, consegue alcançar os seus objetivos, e que isso para ele não é um impasse, que ele se vê, ele não tem problema com a autoestima, não está relacionado com o corpo, pode estar até com outros processos dele, mas ele pelo contrário, tem pessoas gordas que têm muita autoestima e tem pessoas muito magras que têm uma autoestima péssima, que tem hora que eu não acredito que elas estão falando que são feias, Kelly. Tem hora que eu falo assim, mulher, você está reclamando de tudo que Deus te deu? E aí a gente precisa pontuar isso, porque quando chega nesse processo, aí sim, a gente já tem um transtorno para ser cuidado com a nossa área, né, psicanalítica, com as terapias aí com o psicólogo, e tem que ter esse apoio, porque senão, além desse processo de muita dor que fica ali, ele fica preso nisso de uma forma que parece que nada faz sentido. Então, se ele vai numa academia, é isso que ela falou, onde está essa culpa? Né? Onde que está essa culpa? Se eu estou comendo ali o prato de comida, que culpa é essa? Né? Porque ali já passou por um transtorno, não é mais eu lidar com um peso só, eu fazer uma atividade, queimar uma caloria. Não. Ali eu estou comendo
um sentimento. Emoções, né? né? Então, eu ia ali... falar exatamente isso, Soraya e Fabíola. E Eu vejo não é que importante, existe Kelly, uma distinguir? deficiência na lidar com as emoções, Sim. né? Porque as emoções, quando elas são bem administradas, elas vão simplesmente conduzir a pessoa para uma situação em que ela vai trabalhar adequadamente. Conseguir Sim, sair né? desse processo. Vamos falar, a ansiedade. Lidar Muitos com isso. com grau de ansiedade vai descontar a ansiedade no quê? Na comida, na alimentação. Sim. Tem muitas outras coisas, né, Kelly? Eu falo que é impressionante como o ser humano, porque eu falo, gente, que o alimento, né, é o primeiro que você tem ali o contato com o mundo, né? Sim. Então, a comida está sempre muito ligada com o afetivo, a gente, comemorações, casa de vó, cheiro de fogão de lenha, né? Nossa, Então, memórias, são lembranças, memórias lembranças. afetivas. Aquele bolinho da vovó, Né? aquele Mas cafezinho. não é. Então, mas não quer dizer que a pessoa que tenha isso vai engordar. Então, Não. isso tem a ver com metabolismo, precisa ter um olhar médico, precisa ter um olhar apropriado, avaliar esse grau de saúde, o que está afetando, para que a gente consiga, na verdade, entender a necessidade de cada um. Sim. Porque nem sempre ele precisa do acompanhamento psicológico, porque ele não tem um problema com aquele fator. Eu já até ponderei, mas sabe o que me chama muita atenção também? O lidar da sociedade com a pessoa que está fora dos padrões. Sim. Então, na verdade, o que causa mais ansiedade, eu falo por mim e por que a gente vê, a gente sente, né, não só nesse ponto, mas em outros, que a sociedade ainda tem uma limitação muito grande com a individualidade, né? Então, a gente precisa estar satisfazendo o tempo inteiro e a pessoa, ela te culpa. Na verdade, você, quando você chega acima do peso, você vê aí que todo mundo sofre numa cadeira de avião. Se você chega numa academia, você está acima do peso. Virou, na verdade, um reality show da beleza, né? Sim. O pessoal leva coisa para academia, é foto, é postando perfeito o tempo inteiro. Então, até aí também temos que pensar, se não é um transtorno também, onde que estão essas pessoas, né? Onde que essas pessoas estão buscando essa realização? Será que realmente eu estou feliz fazendo esse processo para mim? Será que esse processo é para mim? É dessa forma que eu preciso? Igual a Fabiola achou o processo dela. Isso é tão importante, porque ela achou as pessoas certas para estar trabalhando com ela. Ali o profissional que soube dar respaldo, o profissional que soube orientar. E as pessoas precisam acordar, olhar para si, parar de rotular, né? Porque eles têm até mesmo a dificuldade de lidar com o diferente. Mas eu vejo, né? e se pegar um ponto dela que eu acho importante, que eu também, a gente tende, né, como ser humano, a sempre julgar para algo, para alguém ou para a sociedade, alguma coisa nossa. Interna. Isso. Eu vejo hoje nos meus atendimentos que isso é muito interno. Às vezes ele não é nem apontado por alguém Posso ou por dizer algo. que poderia ser um vazio existencial? Pode, né? Às vezes Porque eu pego busco ali, né? uma pessoa que ela realmente tá acima do peso, ela precisa mesmo de fato, né, emagrecer, ela tem todo aquele processo, a gente acolhe, porque hoje eu tenho para oferecer lá na clínica uma equipe multidisciplinar, para estar tratando o paciente em todas as áreas. E aí, ela não é apontada por ninguém. A sociedade acolhe, ela fala assim, porque na academia todos me amam, eu sou amada em casa, eu sou amada, não sei, sabe? Ela é amada, ela é desejada. Mas o processo interno dela, ela não se sente. Então, assim, muitas vezes a gente quer culpar, né? O fora, e o que realmente tá pegando é o nosso interno. E quando eu percebo isso, eu já encaminho. Por quê? Porque não vai adiantar se essa pessoa percebe, se ela emagrecer, se ela passar por todo o tratamento ou o que for, se ela não tratar isso, essa chavinha dela, ela virar não essa vai, chave, né? Ela vai ficar bem com o corpo, mas mesmo assim ela não vai se sentir pertencente, amada, desejada. Por quê? Porque nada vai mudar, porque tudo já é como é. Está no Fora sentimento, dela, né? já é o marido ama, ou a mãe, ou o pai, ou todo mundo que está ao entorno dela, já ama, não tem como eles dar mais amor, mais afeto ou mais carinho. Então, o buraco, o vazio é interno.
sabe? Então, eu percebo isso. Então, às vezes, não é somente... Eu não conseguia ver isso, né? Porque antes eu culpava muito as coisas, a sociedade. Aí, no atender todos os dias, eu percebia que muitas vezes não é somente o fora, né? É muito do paciente interno. E quando é o fora, a gente já percebe, porque quando é o fora, é aquela pessoa que ela já está na fase realmente da obesidade, da doença, que eu acho que ela não deve procurar nem a estética. Eu acho que ela já deve procurar realmente um tratamento, porque ali o corpo já está bem desajustado, né? E aí eu, como uma boa profissional que sou, não pego esses casos, sabe? Eu sempre encaminho para as pessoas adequadas. Sim, porque eu não vou fazer isso. Falou, o que a gente porque eu acho que a gente não deve, né? Sair do que a gente dá conta ali, porque você pode estar atrapalhando mais ainda o processo daquele paciente. E ele pode sair com uma dor maior ainda do que ele já chegou para você. Apenas porque, né, todo mundo prega um biotipo, um corpo, alguma coisa. Então, o entender isso, o entender a autoestima, porque quando a gente está falando, né, de autoestima, o entender até a gente profissional, entender o que é autoestima de fato, o que é autoimagem, validar isso para a gente também, primeiramente, mentalmente, entender que cada pessoa vai ter um tipo de autoimagem, um tipo de autoestima e o que ele quer quando ele chega falando de autoestima, o que para ele é autoestima. Então, esse processo é muito importante. Isso que a gente está levando é muito Esse importante. processo é tão importante que a autoestima, ela está ligada, como eu falei anteriormente, a indicadores, né? E pessoais, da minha história, da minha família, da minha história principalmente. Né? E isso precisa... E outra coisa que a gente precisa falar dentro desse contexto, que quando a gente vai fazer, né, atender numa clínica, a gente faz a anamnese, faz todo o acompanhamento ali, e que o paciente, a estética voltada para essa saúde, para essa integralidade, né? A gente, na verdade, a gente acolhe e faz dentro do acompanhamento, lá mesmo eu peço sempre, né, a avaliação médica, para que tudo seja feito dentro de uma segurança voltada para aquela pessoa, dentro do que ela precisa, né? Na hora de montar um protocolo de forma clínica, a gente vai direcionar para aquela pessoa, para ela melhorar a sua condição. Então, eu trabalho muito também, porque a autoestima também está relacionada ali com aquele momento que você melhorou um pouco. Sabe, aquele paciente que ele chega, ele está com excesso de muito inchado, já está prejudicando a sua qualidade de vida, já está tendo realmente limitações. E eu gosto muito desse olhar na estética, para esse olhar, sabe, de dar a condição ao outro, não só do belo, mas dele achar o caminho para realmente começar a buscar uma qualidade de vida, porque é difícil. Quando a pessoa está com um processo muito inflamatório, muito edemaciado, que ele está dentro de um processo ali, que ele está precisando de um olhar clínico para que ele saia dessa condição juntamente com o tratamento médico, não é só o chegar num objetivo, é melhorar a qualidade desse sujeito de vida. A qualidade de vida. Então, se você tem ali um caso clínico onde você tem realmente um grau de obesidade, por exemplo, que ele já está comprometendo a parte, por exemplo, vascular, que já tem ali dores, inchaços, saber montar, né, associar as terapias combinadas, fazer o tratamento, o que é melhor para aquela pessoa, se eu posso aplicar qual tipo de protocolo, qual tipo de procedimento, qual a massagem adequada. E quando a gente vê essa evolução dele saber que é possível, acende uma esperança no sentido de que você não está ali como ela não está, eu não estou, para a gente julgar ninguém. Sim. Né? O que é possível, o que não é possível. É a melhora da condição de vida. É trazer essa chama de novo, de vida, eliminar essa pulsão de morte que fica quando a pessoa não vê nenhuma solução. Então, quando a estética, ela falou muito bem que a gente acolhe a pessoa ali na sua dor e também proporciona para ele tratamentos eficientes com resultados que ele jamais imaginou poder ter, né?
Isso é maravilhoso, porque a gente consegue enxergar novas, o paciente enxerga novas possibilidades, acende um potencial de buscar outros recursos e com isso a gente vai caminhando. Porque eu falo muito com os meus pacientes. O belo, ele é relativo, mas a saúde, para estar perfeita, a gente tem pontos essenciais. Então, o que a saúde é? A saúde, ela tem que estar equilibrada. A gente tem que ter os exames em mãos para fazer realmente o acompanhamento e oferecer um tratamento individualizado. Porque, o Kelly, Fabiola sabe, é maravilhoso quando você consegue ver a mudança, não só corporal, de medidas igual a gente faz. Isso já vai acontecer. Que a gente está ali trabalhando claro. com foco nisso. Mas é a cliente chegar e falar assim, Soraya, o meu marido me elogiou, ele falou que ele nunca viu minha perna desinchada assim. Nós não estamos falando ali de aspectos como estéticos só. Ela se vê menor, ela se vê com a pele mais tratada, mais luminosa, ela se vê com a pele ali mais translúcida, vitalizada. Acende na pessoa uma vida, uma Eu força, queria fazer um adendo né? até, que ela me fez lembrar de uma paciente minha. Sim, né? coloca pra gente a Que situação. é relacionado à questão mental, né? A questão psicológica desse paciente. Eu recebi uma paciente que ela estava assim, estava mal, estava inchada. Então, ela tinha um processo de saúde ali que precisava ser muito bem assistido. Mas dava para fazer na estética, dava para poder acolher aquele paciente. Só que aí eis o problema, que é o que a gente está discutindo aqui, que é a questão mental. Se ela não entender que ela vai melhorar, porque às vezes ela vê isso tão distante, né, para ela, se ela não entender primeiro o processo dela mental, interno, ela nem vai nas sessões. Então, eu perdi, assim, muitas noites de sono, tá? Eu juro, por quê? Porque eu preocupo, eu levava a ficha para casa, eu ficava estudando, eu ficava entendendo o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, até mesmo porque eu associo isso a mim, a minha vida, a minha história. A dor Então, da eu consigo pessoa. consigo sentir aquela dor que ela tá sentindo. Só que eu sei também, se eu não passar por aquele processo mental com ela, ela não vai na outra semana. Ela não dá conta de ir, porque não é fácil decidir mudar. Então, o primeiro processo que eu tenho que trabalhar com o paciente sempre é mental. Tanto que eu desenvolvi uma ficha, hoje em dia, de perguntas, respostas, e eu entrego para o meu paciente um questionário individual para ele levar para casa. E para ele se responder. Se de fato ele deseja mudar, por que daquela mudança, qual que é o ponto, onde ele se viu naquela necessidade de mudança. Então, ele se respondendo, ele vai entender que ele precisa voltar, né? Ele precisa voltar para ele. E aí ele mesmo vai estar respondendo ele e vai falar, não posso faltar. Por quê? Porque é esse aqui o meu objetivo. Ficou claro para mim mesma o que eu desejo. É bacana. Eu estou achando a história muito interessante porque vocês estão me remetendo, psicanaliticamente falando, o conto do Patinho Feio. Quando ouvimos a história, que todo mundo conhece, a história do Patinho Feio, entende-se que é uma história de abandono, de rejeição. Não, é uma história de autoestima. Quantas vezes aquele patinho feio, ele foi excluído, comparado, sentiu mal, esse vazio, até que realmente ele se encontrou e se transformou no quê? Num cisne. Então é exatamente aí, esse protocolo, esse olhar, essa escuta, é o conto do Patinho Feio. Sim, verdade. A sua sensibilidade me remeteu também o seguinte, que é tão lindo essa transformação, porque realmente até o andar, né? Eles chegam, o jeito de sentar, a segurança, né? Não, Kelly, chegam que não, às vezes o espelho muita gente chega contra o espelho. Contra o espelho. E aí, você falando essa história, eu fiquei vendo, os processos vão acontecendo, e ali a gente vai mostrando, e ali a gente vai... Eu gosto de valorizar tudo, cada detalhe, porque
tudo que você alcança é seu. Sim. Não foi ninguém mais. Sim. Você que andou ali para ir, Sim. você que esteve envolvida no seu processo. E aí, quando a gente mostra, né, Fá, que a gente vê eles assim, gente, vai chegando 2, 3 sessões, 4 sessões, o caminhar muda, o andado muda, o jeito de segurar a bolsa, a roupa muda, o sapato muda, o jeito de prender o cabelo muda. Então é lindo, é realmente esse cisne que vai transformando ali. É um resgate da autoestima, porque enquanto o patinho feio, ele nem sabia. Sim. A partir do momento que ele percebeu que ele não precisava seguir aquela manada, que ele era diferente. E podemos que ser diferentes. Certo, e que né? tá tudo certo. Tá né? tudo certo. Tá tudo certo. Isso é muito bacana. É lindo. Porque, aliás, o lindo está em ser diferente, né? Exato. Porque se você está junto ali, você é mais um, né? E se você está despontando, você tem as suas características, você tem a sua beleza, a sua luz própria, você chega, você se aceita, você se ama, você sorri para você, né? Então, eu acho que o ser humano, ele está perdendo muito tempo em ser feliz. O feliz é simples. Ser feliz não é tão complicado assim. Nós estávamos conversando algumas horas antes, né, Fabiola, que por que existe uma resistência tão grande para fazer uma análise, uma terapia, porque nesse processo terapêutico que ele vai realmente entender que a felicidade, ela não é tão difícil de ser alcançada. Verdade. E as pessoas têm, quando ela vê que chega naquele ponto da dor, né? Eu sei que é difícil, mas ele precisa entender que é uma mudança de chave. Né? Que a gente lidar com as sombras ali não é um castigo, né? Que a gente precisa enfrentar para você ver o outro caminho. Sim. Né, Kelly? Uhum. E às vezes o que mais acontece é que na hora que ele tá, a gente, né, lógico que tá ali no processo de atendimento, a gente percebe, na hora que você fala, ai, tá indo, aí daí a pouco o medo, né? Aquelas forças negativas te tiram ali daquele foco, a dor consegue vencer, daí a pouco ele volta de novo. Mas o mais lindo disso tudo é estar sempre tentando. Tá certo, não é fácil lidar com as nossas sombras, não é fácil. Lidar com as nossas dores não é fácil. Eu falo muito com meus analisandos. Olha, se analise, converse com você, se questione, mexa aí dentro, porque, na verdade, a melhor solução está em você, sabe? Busque, não tenha medo. Você está buscando se conhecer e você vai se fortalecer, até mesmo nos seus pontos fracos. Quando você reconhece ele te dá a base para você sair. Com certeza. Né? Jung fala isso, falou claramente, né? Nós precisamos conhecer o nosso lado sombra e lado luz. E vivenciamos um processo da individuação. E esse processo, ele faz realmente com que pare, pense e vai ressignificar tudo aquilo, né? Você falou um ponto que para mim é autoestima, que é o processo de individuação. Para mim se resume na autoestima, que é o que a gente está conversando, porque é individual a autoestima. Sim, então, quando ele só vai resgatar a autoestima quando ele chegar nesse ponto que Jung fala, que é o lado sombra e o lado luz, ele entender, né? Porque que existe os dois lados, todo mundo existe, tem. Mas ele precisa entender os dois lados. Qual que é o lado mais forte dele e o lado mais fraco. E trabalhar esses dois lados, só assim ele ajusta a autoimagem e só assim ele descobre a sua própria autoestima. Ele não precisa estar 100% mal, ele precisa estar com saúde, 100%, porque eu defendo a saúde, que eu sou da saúde. Sim. Mas ele precisa estar magro, magérrimo, não, isso é um desejo pessoal. Ele precisa estar bem. E se ele descobrir esse processo dele, que é um processo terapêutico, ele vai chegar na autoestima desejada, porque a autoestima é algo desejado pessoalmente, porque já existe o desejo na alma, no profundo de cada paciente, de cada pessoa, né? Eu trato como paciente porque eu recebo como paciente, mas de cada pessoa. Então, para mim, o ponto-chave da autoestima é essa descoberta. É quando ele consegue enxergar os dois lados dele, trabalhar os dois para ele fazer essa mudança. Aí ele percebe que a mudança é leve.
não é pesada, como ele imagina que precisa de remédio, de injeção, diz aquilo. É porque ele se perdeu no lado luz, no lado sombra, ele tá todo desequilibrado. Mas quando ele encaixa, ele consegue entender as dores dele, ou até a felicidade, onde está a felicidade dele, que é Sim, individual, claro. onde está a dor dele, ele ajusta o caminho, ele consegue entender qual que é a minha autoestima, como que eu gosto de vestir, onde eu gosto de estar, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer, porque a autoestima é tudo, né? Não é só o belo, é tudo. Tudo. É tudo, é a sua Tudo. roupa, é o seu cabelo, é a turma, onde você vai, seu comportamento. Isso é autoestima, autoimagem, né? Não se resume somente à beleza, Não. ao corpo. Então, na hora que ele ajusta isso, aí sim vem a felicidade. Aí ele descobre, nossa, era simples, né? Era mais simples do que o esforço que eu estava fazendo ali todo dia, de esforçar demais. Aí ele consegue cumprir as tarefas simples sociais, que é o que a gente está conversando desde o início, que é ir à clínica fazer um tratamento, fazer uma dieta que a gente pede, acordar, se sentir bem, E na terapia. ir na na terapia. Aí ele terapia, né? consegue, por quê? Porque ele descobriu que é simples, entendeu? Então, para mim, a autoestima, ela tá muito nesse desequilíbrio do ser humano. E a análise em si também, a gente tem que levar em conta a história do sujeito, né? Quando a gente fala assim, parece, ao mesmo tempo que complexo, a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo. Eu falo que nada é tudo dentro de um mesmo balaio, Sim, né? sim. E o que eu enfatizo muito principalmente na análise, nessa resistência, é o que se constrói ali, o que veio daquela história, às vezes não é tão simples assim, Sim, né? Mas ele exatamente. entender que está muito além disso, que ele pode estar em momentos felizes e ressignificando o seu processo e se amando como ele é, com o que ele tem, com o que ele veio para cumprir, o que ele quer da vida dele. E pode mudar a sua história, ele pode ser realmente protagonista da sua história a partir dali. Então, é muito complexo falar e sempre a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando se trata do outro, porque é como se eu não pudesse, assim, eu não sei o tamanho daquela dor, E né? muitas vezes essa dor, ela iniciou lá na infância, né? E muitas vezes ela está no É o olhar inconsciente. da mãe, É o o olhar olhar da do mãe, o olhar pai, do é pai, essa porque sempre é o relação olhar do do outro, outro. né? Sim. E essa relação, ela pode comprometer, sim, Pode. né, muitas situações. A SBPE, ela funciona em Sete Lagoas. Você formou em Sete Lagoas, Soraya? Sim, formei lá com o Nós pessoal, temos amo vários lá. núcleos, né, De polos. Nós atendimentos. temos em Juiz de Fora, Curvelo, Conselheiro Lafayette, Sete Lagoas, Paraopeba. Paraupeba, o pessoal de Paraupeba eu conheço muito, mas me formei aqui, né? Conheci a sede também em Curvelo. Amei estar lá com eles, né? Uma época de muito conhecimento, ainda de vez em quando atendo lá, em alguns horários. E eu falo, Kelly, que assim, eu acho, os professores, né, um encanto, você agora faz parte lá, né, Faço. a Carmen comentou comigo, fiquei muito feliz, ela falou, Soraya, nossa, você tinha que estar lá na aula de Jung, eu falei, ai, eu amo, aí ela comentou comigo e eu fiquei muito feliz, e eu acho que lá é uma casa muito acolhedora, Acolhedora. né, então assim, é uma empresa que ela tem uma visão de realmente que está com grandes potencialidades aí para tratar o outro, para fazer diferença na sociedade também, né? Que é uma Sim. preocupação ali que a Carmen tem e todos os que trabalham. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela comentou de você, né? Que a gente não se conhecia e foi assim, tá sendo um momento delicioso, né? Que eu Que tenho bom, muito né? que agradecer mesmo, porque é um momento ímpar, né, Fá? Demais. Eu fiquei E a muito gente tinha feliz com o muito tempo que a gente convite. não se via também, né? Muitos anos. Muito tempo. E assim, minha massoterapeuta também por um tempo. Foi. E aí, assim, então, graças a Deus, assim, é um momento único, né? Que bacana. E a SBPE, além do curso de psicanálise, ela oferece também cursos livres. Só para vocês terem uma ideia, vai iniciar agora um curso sobre
Hábitos, Vícios e Compulsões, que vai ser ministrado por mim. Olha. Que está ligado à autoestima, né? É aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós precisamos entender esses hábitos, as compulsões e os vícios. Porque isso afeta diretamente a autoestima. Autoestima, exatamente. Depois de entendido, fica o processo mais fácil, mais leve. Não que não há um processo, né? Mas ele fica mais acolhedor pela própria pessoa. Então, o caminho fica melhor. Eu falo por mim mesmo, por experiência, né? Fica mais suave. E aí a pessoa consegue. O olhinho dela tá brilhando para mim. Eu sou suspeita para falar, né? Porque ela é minha terapeuta também. Sou apaixonada com a transformação que eu tive, né? Na vida geral. Mas o sucesso não é do terapeuta, o sucesso dele, é da né? pessoa. Nós somos só apenas uma ponte, né? Mas essa transferência, ela é necessária, né? Achar no outro. E deixa eu te contar, esse curso é aberto para todo público? É aberto para todas as pessoas. Ah, tá. Então não só para ser psicanalista. Não. Inclusive, faço o convite por exemplo, aqui. Se uma paciente minha quiser participar do curso, que está num processo de emagrecimento, aí ela consegue participar para entender melhor o processo dela? São vários cursos livres, né, que existem dentro da SBPE. Eu estou falando desse aqui, que é o que eu vou ministrar agora, né? Hábitos, Vícios e Compulsões, que é uma realidade também que está acontecendo dura. Sim. E em qualquer idade, tá? É verdade. Sim. Achei interessantíssimo. Ser aberto, né? Aberto. E precisa, né, Kelly? Principalmente essa conscientização, o vício, tá tudo muito intenso, tudo muito... vai ser muito bom e é bom que a gente possa, né, divulgar mesmo para que as pessoas também, porque é uma mudança de consciência. Sim, né? Geralmente os cursos livres, este no caso, são 4 encontros, todas as segundas-feiras. Então é muito tranquilo, porque não prende tanto, né? Assim, se vocês têm trabalho, algum outro compromisso, é só se organizar que consegue sim fazer e é certificado, tá? Bom, é muito bacana. E bom, né, Fá? Participarei. Vamos estar lá, sim. Soraya, minha querida, você gostaria de fazer uma pergunta. Enquanto psicanalista, você estudou na SBPE de Sete Lagoas. Qual o recado, qual a mensagem que você poderia transmitir para quem conhece a SBPE, para quem não conhece a SBPE de Sete Lagoas e demais polos? Kelly, é importante, muitas pessoas não conhecem a SBPE, né? A gente quando fala, às vezes lá mesmo na estética que eu falo, olha, vai lá, procura, porque lá tem atendimento, tem os psicanalistas, você pode fazer o curso, mas lá você tem o atendimento com psicanalistas, então pode procurar. Então, lá tem o horário disponível, tem de manhã, tem à tarde, tem à noite. A pessoa fala, onde? Né? Sim. Nem sabe onde onde né? fica? Aí a gente tem sempre que dar referência, eu sempre pego lá a referência da esquina ali da Unopar, e ali eu falo, olha, vai e pode procurar as meninas, a Josefa, e aí... mas a maioria não sabe. E a cidade está realmente precisando de usufruir mais desse espaço. Você acabou de falar comigo aí um curso livre a respeito de vícios que muitos pais não sabem como lidar. Sim, exatamente. Hoje, não só compulsões, mas vícios de todas as formas, né? E a pessoa poder 4 segundas-feiras usufruir de um conhecimento com uma psicanalista e estar sabendo lidar no seu dia a dia, porque vamos falar a verdade, muitas pessoas, pelo tempo, às vezes não conseguem dispor o tempo durante o dia. Mas à noite, 4 segundas-feiras, cada tema que um pai, uma mãe, uma irmã for ali, é uma transformação em cada lar. Então, eu fico aqui mesmo, aproveitando esse espaço para a gente fazer um convite, porque as pessoas precisam realmente conhecer e buscar mais sobre esses assuntos. É uma assuntos de transformação, de mudança. né? Eu fiquei surpresa em saber que o curso é livre para qualquer pessoa, qualquer formação. E aí eu fiquei interessada também, porque para mim a SBPE era só voltada para a parte de psicanalistas, né? E hoje, sabendo que é um curso livre, olha a oportunidade que as pessoas têm de se tratarem.
Somos uma cidade se privilegiada. tratarem muito Privilegiada. e se tratarem de uma forma mais rápida, né? E Sete Lagoas Então, é um muito polo tão interessante. perto das cidades vizinhas, né? Que não tem acesso mesmo, a gente Mas tem outras sabe, cidades né? que tem também, Sim, né? tem outras cidades que têm. E também nós temos o curso EAD. Ah, é mesmo. Temos o curso Interessantíssimo. EAD. Então, não existe desculpas. Não, não existe A desculpas. transformação É realmente... pessoal, ela só depende do querer, digamos assim, né? E eu achei muito interessante e vou passar para todos os pacientes, para procurar mesmo, porque vai acelerar a mudança de autoimagem, de autoestima, porque precisa se tratar, né? Isso a gente já discutiu aqui. Então, nada melhor do que estudar para entender e tratar. Sim. E é realmente assim, um caminho que quando a pessoa, eu falo que quando a chave se liga, né, Kelly? Sim. É lindo. É E lindo. não para. Não e para. não adianta. Não adianta, não tem como. Então, é melhor você dar o primeiro passo e já ligar a sua chavinha, começar a sua transformação. O tempo é hoje, né? Sim. A gente tem que parar de ficar deixando tudo para amanhã. Vamos hoje, porque temos o hoje. Eu falo muito com o meu lema lá com as minhas clientes. Olha, Você só tem é agora. hoje, né? E Deus em todos eles. Então, Correto. vamos lá, vamos cuidar do espiritual, do mental, do corporal, mas é hoje. É hoje. Então, o amanhã deixa que a gente resolve na agenda futura, mas o hoje nós precisamos E cuidar. tem data né? já do curso? Sim, tem data. Vai começar dia 18, próximo agora. De abril. Ótimo. Não, março. Março. 18 de março, então já tem data. 14 ou 18. Tem que confirmar. O curso será importante para todo mundo que busca autoestima. Então, já é importante saber a data também. Sim. Envia para a gente que a gente vai passar para os nossos pacientes também. Meninas, eu queria agradecer do fundo do meu coração, tá? Vocês aceitaram o convite. Foi muito importante ouvir mulheres tão experientes, né, no assunto de autoestima, autoimagem. Eu fico muito grata. Nós é que agradecemos. Eu agradeço imensamente. Eu fiquei muito feliz, satisfeita de poder contar um pouquinho. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? O objetivo era esse. Só faz sentido, né? Eu falo que a profissão, a caminhada, só faz sentido se a gente conseguir colaborar. Colaborar, nem que seja com uma ou duas pessoas. Se uma ou duas pessoas ouvirem essa história e a chavinha virar ali em uma ou duas pessoas, eu já me sinto imensamente feliz. Então, eu agradeço muito em poder estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha jornada, da minha caminhada. E fiquei muito feliz. Agradeço, né, a todo mundo, a equipe da SBPE. Adorei estar com Soraya, que eu já não a vi há muitos anos, que é da área também, né? Uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu adoro você também. Então, foi ótimo o bate-papo. Foi uma tarde, assim, deliciosa, né? Eu queria encerrar de uma forma bem poética. Existe um psicanalista, o Winnicott, médico, pediatra, que ele tem uma frase sobre autoestima que eu acho, assim, perfeita para fecharmos esse momento aqui. Quando um eu é acolhido sem exigência de ser outro, nasce a autoestima. A alegria de ser simplesmente quem se é. Falou tudo, Falou tudo. Fechou com chave de ouro. Como sempre, ele essencial, né? Exatamente. Lindo mesmo. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada a você, Obrigada a você. Kelly.